Você já se perguntou por que consegue seguir um conselho supostamente infalível à risca, e ainda assim os resultados parecem nunca chegar? Muitas pessoas leram Pense e Enriqueça, convencidas de que encontraram a fórmula para alcançar a riqueza, apenas para terminar sentindo que algo está faltando. E se eu te dissesse que esse algo se encontra na Bíblia? Sim, o livro mais antigo e poderoso do mundo guarda respostas que completam o que Napoleão Hill apenas começou a tocar. Isso não é um ataque ao livro, mas sim um convite para mergulhar mais fundo naquilo que verdadeiramente transforma vidas. Imagine trabalhar dia e noite, sonhando com uma vida melhor, mas carregando o pesado fardo da frustração por não avançar. Você sabia que muitas pessoas caem na armadilha de acreditar que o sucesso depende unicamente de seu próprio esforço? Aqui, vou revelar como os princípios bíblicos oferecem um caminho mais completo e cheio de propósito. Não se trata apenas de acumular riquezas, mas de experimentar uma prosperidade integral, onde fé e finanças caminham de mãos dadas. O que você está prestes a descobrir mudará sua perspectiva para sempre. Vamos explorar os ensinamentos de Salomão, os segredos bíblicos da prosperidade e como a mentalidade de riqueza cristã vai muito além das promessas superficiais. Mas antes de continuarmos, pause o que quer que você esteja fazendo. Esta mensagem pode ser a que Deus preparou para transformar sua vida. Certifique-se de eliminar qualquer distração, porque no final deste vídeo, você encontrará uma revelação que irá te surpreender. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Nosso objetivo é alcançar 10.000 inscritos antes de dezembro, e precisamos do seu apoio para impactar mais vidas com essas verdades transformadoras. Sinta-se à vontade para curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Juntos, podemos levar esta mensagem a quem mais precisa. Há momentos na vida em que seguimos um conselho, lemos um livro ou ouvimos uma palestra inspiradora, mas quando tentamos aplicar o que aprendemos, sentimos que algo essencial está faltando. Talvez isso já tenha acontecido com você. Pense e Enriqueça é um daqueles livros que prometem transformar vidas, mas muitos que tentam seguir seus ensinamentos descobrem que o sucesso não é tão simples quanto parece. Existe algo mais profundo, algo que vai além do poder da mente ou das técnicas que ele propõe. Imagine passar noites em claro planejando seu futuro financeiro com base em princípios que parecem infalíveis, apenas para se deparar com uma frustração constante. O problema não está no desejo ou na persistência, mas na falta de uma base sólida que só pode ser encontrada na sabedoria eterna da Bíblia. A prosperidade bíblica é diferente porque não se concentra apenas em ganhos materiais, ela aborda o equilíbrio entre propósito, fé e realização pessoal. Quando essas peças estão faltando, até o maior esforço parece inútil. Quantas vezes você já se perguntou: estou fazendo tudo certo, então por que não vejo resultados? Isso é mais comum do que você imagina. Não se trata apenas do quanto você quer algo ou do quão duro você trabalha, mas de alinhar suas ações com os princípios bíblicos de sucesso. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, entendeu isso. Ele pediu sabedoria a Deus, e foi graças a esse pedido que ele alcançou riquezas e honra. O que ele sabia que tantos ignoram hoje? A verdade é que o sucesso que muitos buscam é incompleto. As pessoas lutam para encontrar a fórmula perfeita, mas ignoram que a Bíblia já tem todas as respostas de que precisam. Não se trata apenas de buscar riquezas, mas de viver com propósito e direção. A riqueza, segundo a Bíblia, não é um fim em si mesma,
mas uma ferramenta para cumprir uma missão divina e encontrar a verdadeira realização. Muitos estão presos na ideia de que afirmar constantemente o que desejam é o suficiente para alcançá-lo. Mas quantas pessoas conhecemos que tentaram seguir esse caminho, apenas para acabarem frustradas? A diferença está na raiz. O que guia seus pensamentos e ações? Quando permitimos que o mundo dite nossas prioridades, estamos perdendo a maior riqueza, a compreensão dos segredos bíblicos da prosperidade. Este vídeo não é apenas uma comparação entre pense e enriqueça e a Bíblia, é um convite para explorar o que está faltando, para descobrir o que a sabedoria divina revela sobre o verdadeiro sucesso. Existe algo mais, uma perspectiva mais rica, esperando para ser revelada. Vivemos em um mundo onde o desejo é apresentado como a força que move tudo. Pense em riqueza nos diz que o primeiro passo para a riqueza é um desejo ardente, um anseio que consome cada pensamento e ação. Mas o que acontece quando esse desejo carece de uma direção transcendental? Salomão, o rei sábio, teve tudo o que o coração humano poderia desejar: riqueza, poder e sabedoria. No entanto, ele mesmo disse: tudo é vaidade e correr atrás do vento, de Eclesiastes 1h14. A diferença está em ter um propósito maior que guie esses desejos. É verdade que um desejo claro pode nos motivar, mas de que adianta alcançar um objetivo que não preenche o vazio em nossa alma? Muitas vezes, nos encontramos correndo atrás de coisas materiais, pensando que elas nos darão felicidade, apenas para descobrir que não são suficientes. Salomão entendeu isso. Ele não pediu riquezas ou vitórias sobre seus inimigos, ele pediu sabedoria para cumprir o propósito que Deus lhe havia dado. Essa decisão fez a diferença entre ter um sucesso temporário e alcançar uma prosperidade eterna. O problema com um desejo ardente é que, sem uma bússola espiritual, ele pode nos levar por um caminho de frustração. Ficamos obcecados em obter mais, acreditando que isso resolverá nossas ansiedades. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como pergunta Mateus 16h26. A prosperidade bíblica nos ensina a alinhar nossos desejos com os planos de Deus, confiando que Ele nos dará o que precisamos para cumprir nossa missão. Muitas vezes, o desejo humano se concentra no o que e no como. Queremos coisas, metas, conquistas, e pensamos constantemente em como alcançá-las. Mas a Bíblia nos convida a considerar o porquê e o para quem. Salomão entendeu que sem Deus, até o desejo mais ardente se torna um fardo pesado. Não se trata de quão intensamente você quer algo, mas se o que você deseja tem um propósito que honra a Deus e abençoa os outros. Há uma grande lição no exemplo de Salomão. Os desejos não são ruins em si mesmos, mas devem estar ancorados em algo eterno. A mentalidade de riqueza cristã não ignora o desejo, mas o coloca no contexto adequado. Prosperar não é simplesmente acumular, mas viver uma vida que reflete os princípios bíblicos de sucesso. Isso significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todo o resto será acrescentado, como ensinado em Mateus 6h33. Na luta diária, é fácil confundir nossos anseios com nosso propósito. Nós nos pegamos pensando que realizar um sonho pessoal nos dará a realização que tanto almejamos. Mas como Salomão aprendeu, o verdadeiro sucesso não é medido em riquezas, mas na capacidade de viver com um propósito claro, guiado pela sabedoria divina. Os segredos bíblicos da prosperidade nos chamam a buscar algo maior que nós mesmos. Quando nos perguntamos se desejar algo intensamente é o suficiente para alcançá-lo,
devemos lembrar que um desejo ardente é apenas o começo. Sem propósito, falta-lhe direção. A riqueza, segundo a Bíblia, não apenas satisfaz as necessidades materiais, mas também preenche a alma com significado e paz. Talvez o verdadeiro segredo do sucesso não esteja no quanto você deseja algo, mas em como você permite que Deus o transforme em um propósito eterno. Dizem que nossos pensamentos moldam nossa realidade, e há uma certa verdade nisso. Pense em riqueza, exalta o poder do pensamento positivo e da autossugestão como ferramentas para alcançar o sucesso. No entanto, repetir afirmações é suficiente para transformar nossas vidas? A Bíblia nos oferece uma visão mais profunda. A verdadeira renovação não se alcança apenas com declarações positivas, mas com uma mente transformada pela palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, de Romanos 12:2. No mundo, muitas pessoas acreditam que podem atrair o que desejam simplesmente focando nisso. Mas quantas já experimentaram a decepção ao ver que seus esforços não prosperam? Salomão entendeu que a verdadeira mudança começa no coração. Quando ele pediu sabedoria a Deus, não foi apenas um ato de humildade, mas de transformação espiritual. Sua mente e suas decisões foram moldadas por algo superior, e isso lhe permitiu prosperar além do imaginável. A mentalidade de riqueza cristã começa com o reconhecimento de que nossos pensamentos devem se alinhar com a vontade divina. Não é estranho que procuremos atalhos, especialmente quando enfrentamos dificuldades. É fácil acreditar que repetir frases como "eu serei rico" ou "eu vou conseguir" mudará o curso de nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que não basta querer algo intensamente ou pensar nisso sem cessar. Precisamos enraizar nossas ideias em princípios eternos. Salomão disse: "Porque, como ele pensa em seu coração, assim ele é", de Provérbios 23:7. Isso nos lembra que nossos pensamentos influenciam nossas ações, mas também que eles devem estar alinhados com a sabedoria divina. A prosperidade bíblica não ignora o poder do pensamento, mas o coloca em seu contexto correto. Não é a repetição mecânica que produz resultados, é a dependência de Deus que guia nossos passos. É por isso que Filipenses 4:8 nos exorta a pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. É um convite para elevar nossas mentes acima do terreno e focá-las no que realmente edifica. Imagine Salomão enfrentando a responsabilidade de liderar uma nação. Ele poderia ter confiado em suas próprias habilidades ou em estratégias humanas, mas escolheu outro caminho. Ele pediu a Deus sabedoria para discernir. Essa decisão mudou seu destino e o de seu povo. Sua história nos mostra que, além de pensamentos positivos, precisamos da orientação divina para tomar decisões sábias e alcançar um sucesso duradouro. Este é um dos princípios financeiros de Salomão que ainda podemos aplicar hoje. O desafio não está em pensar positivamente, mas em pensar corretamente. Quando permitimos que a Bíblia seja o filtro para nossas ideias, nossas metas e sonhos se alinham com o propósito de Deus. Isso não apenas transforma nossa maneira de ver o sucesso, mas também como o buscamos. Fé e finanças não estão separadas, elas estão intrinsecamente conectadas quando seguimos os princípios bíblicos de sucesso. No final das contas, o poder do pensamento reside em sua capacidade de nos levar à verdade. Essa verdade, como diz João 8:32, nos libertará. Mas não é qualquer verdade,
É a verdade de Deus que nos dá clareza, propósito e direção. Talvez o que precisamos não seja repetir afirmações, mas mergulhar nos segredos bíblicos da prosperidade e permitir que sejam eles a transformar nossas mentes e, finalmente, nossas vidas. Em um mundo obcecado pelo material, é fácil confundir prosperidade com o acúmulo de riquezas. Pense em riqueza foca na ideia de alcançar sucesso financeiro, mas será que a vida é só isso? A Bíblia nos oferece uma perspectiva mais ampla. A prosperidade não se limita a bens tangíveis, mas abrange paz, propósito e uma conexão eterna com Deus. Salomão, que possuía riquezas inimagináveis, chegou a dizer: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, de Eclesiastes 1h02. Por que um homem tão bem-sucedido se sentia vazio? A verdade é que muitas pessoas, mesmo aquelas que alcançaram o sucesso financeiro, sentem que algo está faltando. A riqueza, segundo a Bíblia, não é um fim em si mesma, é um meio para cumprir um propósito divino para abençoar os outros. Salomão entendeu que sem comunhão com Deus, até a maior fortuna carece de significado. Em suas próprias palavras, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, de Eclesiastes 5h10. Quantas vezes vimos pessoas ricas buscando desesperadamente algo que o dinheiro não pode comprar? A abundância completa inclui mais do que apenas bens materiais, é a tranquilidade de saber que estamos caminhando no propósito de Deus, que nossas finanças estão alinhadas com a sua vontade e que nossas decisões refletem sua sabedoria. Os princípios bíblicos de sucesso não nos chamam a rejeitar a prosperidade, mas a vê-la como uma ferramenta e não como um ídolo. Salomão reconheceu que a verdadeira riqueza é viver uma vida com significado, guiada por Deus. A prosperidade material sem um relacionamento espiritual é como um poço sem água. Quantas vezes as pessoas perseguem metas financeiras, acreditando que, ao alcançá-las, serão felizes. No entanto, percebem que o vazio ainda está lá. A mentalidade de riqueza cristã nos ensina que o dinheiro não pode preencher os espaços que só Deus pode ocupar. É por isso que Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas, de Mateus 6h33. Este é o segredo para experimentar uma prosperidade integral: buscar a Deus primeiro. Salomão foi testemunha de como as riquezas sem propósito podem se tornar um fardo. Embora tivesse ouro, palácios e poder, ele também teve momentos de profunda insatisfação. Sua reflexão em Eclesiastes não é apenas um lamento, mas um aviso para aqueles que acreditam que a prosperidade material é a resposta para todos os problemas. Ele entendeu que a verdadeira abundância começa quando vivemos em comunhão com Deus e usamos o que temos para sua glória. Isso não significa que o dinheiro seja ruim. Na verdade, a Bíblia reconhece sua importância para cumprir responsabilidades e ajudar os outros. Mas quando o dinheiro se torna o centro de nossas vidas, perdemos a perspectiva divina. Os segredos bíblicos da prosperidade nos chamam a um equilíbrio, a reconhecer que a abundância material é uma bênção, mas não nossa fonte de segurança ou identidade. Somente em Deus encontramos uma riqueza que transcende o terreno. A prosperidade integral não é uma utopia, é uma promessa de Deus para aqueles que buscam sua vontade. Ela nos convida a mudar nosso foco de acumular para compartilhar, de controlar para confiar. Talvez o verdadeiro sucesso não esteja no quanto possuímos, mas em como usamos para honrar a Deus e abençoar os outros. E essa é uma verdade que nem ouro nem prata podem comprar. Em um mundo que aplaude a acumulação,
a generosidade é frequentemente relegada ao esquecimento. Pense e enriqueça, fala extensivamente sobre como obter riquezas, mas permanece em silêncio sobre o poder transformador de dar. No entanto, a Bíblia ensina que a prosperidade não é medida apenas pelo que possuímos, mas pelo que compartilhamos. A pessoa generosa prosperará, quem revigora os outros será revigorado, de Provérbios 11:25. Neste princípio reside um segredo poderoso: o que damos não se perde, mas é multiplicado. Imagine um rio que flui constantemente. Se a água estagna, ela perde a vida. O mesmo acontece com nossas riquezas. Deus não nos abençoa para que acumulemos, mas para que nos tornemos canais de bênção. Salomão entendeu isso quando escreveu: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros se encherão de fartura, de Provérbios 3, 9 e 10. É um lembrete de que a generosidade abre portas para uma prosperidade maior, uma que transcende o material. Mas por que é tão difícil dar? A ansiedade, o medo do futuro e uma mentalidade de escassez nos impedem de abrir mão do que temos. No entanto, a fé nos convida a confiar que Deus é nossa fonte, não nossas posses. Quando damos com um coração disposto, reconhecemos que tudo o que temos vem dele e que nunca nos faltará. Este é um dos princípios financeiros de Salomão que permanece relevante: dar não é perder, é semear em terra fértil. Muitas vezes, pensamos que ser generoso é algo que apenas os ricos podem fazer. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. Jesus celebrou a viúva que deu 2 pequenas moedas porque sua generosidade não dependia da quantidade, mas de sua disposição, como contado em Marcos 12, 41 e 44. A generosidade não tem a ver com o que damos, mas com o que retemos. É um ato de fé, um testemunho de que confiamos mais em Deus do que em nossos recursos. A mentalidade de riqueza cristã nos chama a quebrar com a lógica do mundo e abraçar o princípio de dar. Quando compartilhamos o que temos, experimentamos uma prosperidade que não se limita ao financeiro, paz, alegria e uma conexão mais profunda com Deus e com os outros. É um lembrete de que nossas riquezas não nos pertencem, mas que somos administradores delas para cumprir propósitos maiores. Nos segredos bíblicos da prosperidade, a generosidade ocupa um lugar central. Não é apenas um mandamento, é um convite para experimentar como Deus multiplica o que oferecemos com um coração sincero. Salomão, apesar de sua grande riqueza, entendeu que dar a Deus era uma prioridade. É por isso que seus celeiros estavam cheios e suas bênçãos transbordavam. Este princípio é tão relevante hoje quanto era em seu tempo. Talvez o que mais precisamos não seja acumular mais, mas aprender a abrir mão. A generosidade nos liberta do apego e nos conecta com algo maior que nós mesmos. Ela nos lembra que a prosperidade bíblica não é um destino, mas um caminho no qual o que damos retorna para nós de maneiras que nem podemos imaginar. Talvez, ao dar, descobramos o verdadeiro significado de ser abençoado. A persistência é uma virtude que o mundo aplaude. Dizem-nos que nunca devemos desistir, que o sucesso é para aqueles que o perseguem incansavelmente. Pense em riqueza e enfatiza a importância de perseverar, mas muitas vezes esquece algo crucial: sem o favor de Deus, nossos esforços podem ser como construir castelos na areia. Salomão expressou isso de forma contundente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Do Salmo 1:2-7-1. Há aqueles que trabalham incansavelmente, mas sentem que seus esforços não dão frutos. Talvez você também já tenha se sentido assim,
como se estivesse preso em um ciclo de tentativas fracassadas. A Bíblia não nega a importância da diligência, mas nos lembra que nossas ações precisam ser guiadas pela sabedoria divina. Salomão sabia que a persistência humana sem a bênção de Deus é como remar contra a maré, exaustivo e sem direção. O esforço humano tem limites. Não importa o quanto nos esforcemos, há coisas que estão além do nosso controle. É nesses momentos que devemos lembrar que o favor divino não depende do que fazemos, mas de nossa disposição para confiar em Deus. A prosperidade bíblica não apenas valoriza a persistência, mas a combina com uma dependência total do Senhor. É um equilíbrio entre trabalhar diligentemente e descansar em sua graça. Salomão nos dá uma chave importante em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que devemos sentar e esperar que tudo aconteça magicamente. Em vez disso, nos convida a agir com a confiança de que Deus guiará nossos passos e abençoará nossas decisões. É a combinação de esforço e fé que produz um sucesso duradouro. Quando a persistência não é acompanhada pelo favor de Deus, ela pode se tornar um fardo pesado. Mas quando trabalhamos sob sua direção, até as tarefas mais difíceis se tornam leves. O próprio Jesus disse: "Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve", de Mateus 11:30. Este é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa luta. Deus caminha conosco, nos dando força para perseverar e sabedoria para avançar. O segredo não está apenas no quanto trabalhamos, mas em como e para quem trabalhamos. A mentalidade de riqueza cristã nos chama a ser persistentes, mas também a ser obedientes. Salomão, com toda a sua sabedoria, entendeu que o sucesso não era fruto apenas de seu esforço, mas de seu relacionamento com Deus. Essa é a diferença entre uma vida de esforço constante e uma vida de favor e propósito. Talvez a chave para superar seus desafios não seja simplesmente persistir, mas mudar seu foco. O que aconteceria se você consagrasse seus planos ao Senhor? Quando nossa persistência está alinhada com a sua vontade, experimentamos um tipo de sucesso que não apenas muda nossas vidas, mas também a vida daqueles ao nosso redor. O favor divino não é um atalho, é a força que transforma nossos esforços em resultados eternos. Quando ouvimos a palavra fé, muitas vezes pensamos em algo espiritual e desconectado de nossas finanças. No entanto, a Bíblia nos ensina que a fé não apenas transforma nossas almas, mas também nossa maneira de ver e administrar a prosperidade. Pense em riqueza menciona a fé como um componente psicológico para alcançar o sucesso, mas a perspectiva bíblica vai muito além. A verdadeira fé não é apenas acreditar que algo pode acontecer, é confiar em Deus como a fonte de toda riqueza e propósito. Imagine a vida de Abraão, que deixou tudo o que conhecia para seguir uma promessa divina. Ele não sabia exatamente como ou quando, mas confiava que Deus cumpriria sua palavra. Essa fé o levou a se tornar o pai de uma grande nação e um exemplo de obediência. Da mesma forma, Salomão pediu a Deus sabedoria, não riquezas. Sua confiança de que Deus proveria o necessário resultou em uma abundância além do material. Essa é a diferença entre depender de nossas próprias habilidades e depender do Senhor. A prosperidade bíblica começa com a fé, mas não como uma ferramenta para manipular resultados, mas como uma conexão com a vontade de Deus. A riqueza, segundo a Bíblia, não é um objetivo isolado, faz parte de um propósito maior que inclui abençoar os outros e glorificar o Senhor. Em Hebreus 11:6, somos lembrados:
Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nos desafia a repensar como vemos nossas finanças, não como algo independente, mas como uma extensão de nosso relacionamento com Ele. É comum que, diante de desafios financeiros, sintamos ansiedade e insegurança. Mas a fé nos convida a descansar na provisão divina. O próprio Jesus nos ensinou a orar, dizendo: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", de Mateus 6:11. Esta simples frase encapsula a confiança de que Deus cuida de nossas necessidades diárias. Não se trata de negar o esforço humano, mas de reconhecer que nosso trabalho é frutífero quando confiamos em sua orientação. Fé e finanças estão intrinsecamente conectadas. Quando confiamos em nossa própria força, podemos cair na armadilha da ganância ou do medo. Mas quando nossa fé está ancorada em Deus, nossas decisões financeiras refletem sua sabedoria e propósito. Salomão resumiu isso perfeitamente em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O livro Pense e Enriqueça foca no poder de acreditar em si mesmo, mas a Bíblia nos chama a algo muito mais profundo, a acreditar naquele que tem o controle de tudo. Essa perspectiva não apenas transforma como vemos o dinheiro, mas também como o usamos. A mentalidade de riqueza cristã não é sobre o quanto possuímos, mas sobre o quanto confiamos que Deus proverá o necessário para cumprir seu propósito em nossas vidas. Talvez a maior riqueza que possamos alcançar não esteja no que acumulamos, mas na paz que vem de saber que Deus está no comando. Essa confiança nos liberta do estresse e da ansiedade, permitindo-nos tomar decisões financeiras sábias e generosas. A fé nos conecta com uma prosperidade que não apenas satisfaz nossas necessidades, mas também nos prepara para impactar os outros de maneiras eternas. Em um mundo onde a informação abunda, muitas pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Mas sabedoria é mais do que acumular dados ou estratégias, é a capacidade de tomar decisões corretas, guiadas por princípios eternos. A Bíblia nos ensina que a sabedoria é o fundamento de toda a verdadeira prosperidade. Salomão, o homem mais sábio da história, entendeu isso quando pediu a Deus não por riquezas ou poder, mas por sabedoria para governar. Como resultado, ele recebeu muito mais do que imaginava. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. Além disso, eu lhe darei o que você não pediu, tanto riquezas quanto honra, de 1 Reis 3, 12 e 13. A prosperidade bíblica não começa com o desejo de ter mais, mas com a busca pela sabedoria divina. Salomão sabia que sem ela, até as maiores riquezas poderiam se tornar um fardo. Em Provérbios 4:7, ele declarou: "O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento." Este princípio ainda é válido hoje. A sabedoria não apenas nos ensina como administrar nossas finanças, mas também como viver com propósito e direção. Quantas vezes tomamos decisões impulsivas e depois nos arrependemos das consequências? A falta de sabedoria pode nos custar muito mais do que dinheiro, pode nos roubar a paz, relacionamentos e oportunidades. Salomão refletiu profundamente sobre isso em Eclesiastes, onde reconheceu que riquezas sem sabedoria não satisfazem a alma. A mentalidade de riqueza cristã começa com o reconhecimento de que nossas decisões devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Só então experimentaremos uma prosperidade que transcende o material. A Bíblia nos chama a buscar a sabedoria como se fosse um tesouro,
porque ela é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela, de Provérbios 8:11. Este é um desafio para repensarmos nossas prioridades. Em vez de perseguir metas efêmeras, e se fizéssemos da sabedoria nosso maior objetivo? Salomão fez, e seu legado ainda inspira milhões. A sabedoria também nos protege de erros financeiros. Ela nos ensina a planejar com diligência, a investir com propósito e evitar as armadilhas da ganância e do endividamento. Mas, mais importante, ela nos guia a viver uma vida que glorifica a Deus. A riqueza, segundo a Bíblia, não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para cumprir seu propósito. Salomão, com toda a sua grandeza, reconheceu que a verdadeira riqueza não está nos tesouros terrenos, mas em um relacionamento com o Senhor. É fácil se deixar levar pelas promessas rápidas de sucesso, mas a Bíblia nos convida a construir nossas vidas sobre um fundamento sólido. Jesus comparou o homem sábio àquele que constrói sua casa sobre a rocha, enquanto o homem insensato a constrói sobre a areia, como contado em Mateus 7:24-27. Onde estamos construindo nossa prosperidade? A sabedoria nos dá a perspectiva necessária para construir com intenção e para garantir que o que construímos tenha valor eterno. Talvez o maior presente que possamos pedir não seja mais dinheiro, mas mais sabedoria. Uma mente sábia leva decisões sábias, e estas, por sua vez, nos levam a uma prosperidade integral. Salomão é um exemplo vivo de como buscar a sabedoria primeiro abre as portas para bênçãos que vão além de nossas expectativas. Talvez seja a hora de fazer deste princípio o fundamento de nossas próprias vidas. O que compartilhamos hoje não são apenas ideias ou princípios, é um convite para mudar sua perspectiva e aplicar este conhecimento em sua vida. Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, nos deixou uma lição crucial: sem propósito e sem Deus, até as maiores riquezas são como correr atrás do vento. Agora é a sua vez. Reflita: você está construindo sua prosperidade sobre fundamentos sólidos ou sobre areia que se desfaz ao menor problema? Talvez até agora você tenha se esforçado por conta própria, lutando com ansiedades financeiras e decisões difíceis. A Bíblia nos chama a confiar em Deus e aplicar sua sabedoria em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossas finanças. Se você está enfrentando dívidas, incerteza, ou simplesmente a sensação de que algo está faltando, lembre-se de que você está sozinho. Deus lhe deu ferramentas práticas e espirituais para superar esses desafios. Uma delas é a generosidade, porque o que você dá não apenas abençoa os outros, mas abre portas de bênção para você. Não pare por aqui. Convido você a assistir ao nosso vídeo Você Não É Uma Vitrine, o segredo na Bíblia que pode mudar completamente sua vida, onde você descobrirá como esses princípios se aplicam a outros aspectos essenciais de sua vida. Este conhecimento pode ser a ponte para a transformação que você tanto deseja. Finalmente, inscreva-se no canal, dê um like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Não se esqueça de ativar as notificações para continuar aprendendo como a fé e as finanças podem mudar sua vida. Que Deus o abençoe em todas as áreas de sua vida e o guie em direção a uma prosperidade que transcende o material.